Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo, Senhor Jesus. Hoje é quarta-feira, dia 24 de fevereiro. Nós estamos com um alimento diário, essa série Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse é o volume 5, Tão Grande Salvação. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 19. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Parte 1. Ó Senhor Jesus, o Senhor está mostrando para nós que Ele demorou 4.000 anos para nos proporcionar a vacina contra o vírus da iniquidade. Senhor Jesus, e nós não podemos rejeitar, nós precisamos ouvir o Evangelho, ouvir as boas novas de Deus para o homem, Senhor Jesus, e crer, Senhor Jesus, tudo aquilo que o Senhor realizou por cada um de nós na cruz. Hoje Ele ainda continua realizando para poder aqueles elementos que Ele eliminou na cruz, Ele também eliminar na nossa vida. Por isso o Evangelho vem para nos transformar, e essa transformação começa com a vida eterna. Através da vida eterna, Senhor Jesus, nós recebemos a eternidade de Deus, nós tocamos na eternidade, na porção espiritual de Deus. Nós precisamos aprender a exercitar o Espírito, Senhor Jesus, a conectar Deus na esfera correta. Ó Senhor Jesus, para isso que Ele nos deu o Espírito, para a gente realmente contatá-lo no Espírito, e através do Espírito, através da sua vida eterna, Ele nos mostra a sua obra, que também tem eficácia eterna. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que Ele nos abençoe também com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. João capítulo 5, versículo 24. Ó Senhor Jesus. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ó Senhor Jesus. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 15 ao 17. Ó Senhor Jesus. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ó Senhor Jesus. Hebreus capítulo 2, versículo 3. Senhor Jesus. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande a salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. João capítulo 5, versículo 24. Ó Senhor Jesus. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu Espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. A vida é eterna, a primeira dose da vacina. Ó Senhor Jesus. Voltemos agora à pergunta que o autor do livro de Hebreus faz. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O que queremos mostrar no estudo desta semana e em estudos posteriores é que a vacina para combater a iniquidade levou 4.000 anos para ser desenvolvida por Deus, desde a queda do homem em Adão até a redenção feita por Cristo na cruz. Vacinas para combater epidemias ou pandemias em geral levam 10 anos para ser desenvolvidas. E se for um processo mais rápido, talvez 5 anos. Para o combate do vírus da Covid-19, os estudos ainda não completaram 1 ano e as vacinas já estão às portas. É um tempo recorde porque há muitos estudiosos e muitos países envolvidos. Essa pandemia paralisou o mundo, arruinou a economia, causou tantas mortes. Nunca houve esforço coletivo como este para produzir uma vacina em tão pouco tempo. Então, se sair a vacina até março de 2021, terá sido cerca de 1 ano, o que é tempo recorde. Ó Senhor Jesus. A produção de uma vacina compreende várias fases.
Primeiramente, há a fase de desenvolvimento, de identificar o vírus, sua genética. É a fase laboratorial e são necessários muitos testes. Depois vem a fase de testagem, que começa em animais e só depois em seres humanos, mediante 3 etapas. Um pequeno grupo bem seleto e com boa saúde para observar se há reações adversas, um grupo maior, com pessoas do grupo de risco e, por fim, um grupo ainda maior de pessoas. Depois de aprovada a vacina, vem a vacinação em massa. Deus preparou uma vacina para nós e essa história é o assunto desta semana. A palavra que estudaremos já ouvimos antes, mas desta vez daremos ênfase no que estamos falando nos dias de hoje. Ó Senhor Jesus! Como descrito em 2 Timóteo, a Escritura toda é soprada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Essa é a eficácia dessa vacina. No versículo 15, Paulo já havia afirmado que Timóteo, desde a infância, conhecia as sagradas letras, que podiam torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Portanto, essa vacina nos salva, nos livra de todas as coisas negativas que Cristo eliminou na cruz e ainda nos ensina, repreende, corrige e educa na justiça. Ó Senhor Jesus! A ida de Jesus à cruz foi a fase final da produção da vacina. Quando o Senhor foi crucificado, foram crucificados com ele o pecado, isto é, nossa natureza pecaminosa, os pecados, ou seja, nossos atos pecaminosos, a velha criação, o velho homem, o mundo, Satanás e as ordenanças, algo muito sutil que destrói a vida da igreja e a relação entre os homens. Que tremenda salvação! Ó Senhor Jesus! O primeiro efeito da vacina divina é a salvação eterna. A vacina é a própria vida eterna de Deus, que nos é suprida por meio da palavra e do Espírito. Quando o Evangelho vem até nós e o ouvimos, cremos no coração e invocamos o nome do Senhor com a boca. Recebemos Jesus Cristo como Salvador. Essa é a primeira dose da vacina. Com isso, passamos da morte para a vida. A morte é destruída, anulada, e recebemos a vida eterna. Louvado seja o Senhor! Desse modo, recebemos a vida e a natureza de Deus em nós. Assim começa o processo de transformação, que dura toda a nossa vida. Essa vacina eficaz começa a trabalhar em nós e nos livra de todos os itens negativos de que falamos acima, que são nossa herança em Adão. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Qual é a primeira dose da vacina celestial que recebemos e como a recebemos? Ó Senhor Jesus! A primeira dose é a vida eterna. Nós recebemos ela por meio da palavra, por meio do Espírito. Ó Senhor Jesus, nós ouvimos essa palavra, nós cremos, recebemos o Senhor Jesus Cristo como o nosso Senhor e Salvador. Ó Senhor Jesus, quando você recebe o Senhor como seu Senhor e seu Salvador, você recebe a primeira dose, você recebe a vida eterna, recebe a natureza de Deus. Agora essa natureza ela tem que ser trabalhada. Isso vai levar a nossa vida toda, ó Senhor Jesus, porque o pecado já teve muito espaço na nossa vida para ir constituindo muitas coisas. Por isso que o Senhor mostrou para nós que essa palavra, o Evangelho, ele é útil para nos livrar de todas as coisas negativas. Cristo ele eliminou tudo isso na cruz, mas na nossa vida isso ainda está muito vivo. Por isso a gente precisa da salvação diária. É através da vida eterna que a gente vai receber os atributos divinos que são capazes de destruir, anular a morte. A gente nos fazer passar da morte para a vida. Ó Senhor Jesus, graças Senhor por essa vida de Deus, a vida eterna que tem também eficácia eterna. Ó Senhor Jesus, pode nos guardar de toda coisa maligna, de toda obra maligna, de toda artimanha do inimigo. Ó Senhor Jesus. O meu ponto-chave de hoje: começou o processo de transformação que dura toda a nossa vida. Senhor Jesus, a vida eterna é o ponto de partida. Hoje muitos cristãos não têm clareza a respeito da salvação e ficam ali sem saber se tem a vida eterna ou não tem. A partir do momento que a gente crê, a gente recebeu a vida eterna. Mas a gente precisa agora do trabalhar dessa vida para poder eliminar as outras coisas negativas. Isso vai durar a nossa vida inteira. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Esse processo que dura a nossa vida toda, ele precisa acontecer e a gente precisa cooperar com o Senhor.
Ó Senhor Jesus. É aqui que muitos cristãos confundem, né, a questão da salvação. A Bíblia fala, né, que a gente precisa chegar até o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. Como a gente já viu essa semana, nós somos um ser tripartido. Nós temos 3 partes, né? 1 Tessalonicenses 5, 23, né, mostra para nós que o homem tem corpo, alma e espírito. Senhor Jesus. Hebreus mostra, né, que só a palavra consegue discernir, né, ela consegue separar, né, juntas e medulas e a alma do espírito, porque é algo muito próximo. Alguns acham que, pelo fato do espírito separar a alma e o espírito, que é uma coisa só. Ó Senhor Jesus, mas a Bíblia mostra para nós que há diferença. O primeiro item da salvação, a gente recebe a vida eterna, é porque a gente recebe a vida de Deus no nosso espírito. Como mostrou aqui, né, Cristo na cruz, né, ele repreendeu todas as coisas negativas. Aí alguns, realmente, né, a gente vê, poxa, na cruz Jesus eliminou tudo, mas por que isso ainda é presente na minha vida? Porque o pecado ainda está, né, na porta, né, ainda jaz aí, né, mas como encorajou, né, lá no início da Bíblia, né, quando o Senhor falou com Caim, olha, o pecado ele é contra você, ele está na porta, né, mas cumpre a ti dominá-lo. Então é nossa parte, nossa função. E como é que você vai fazer isso? Com a vida eterna. Senhor Jesus. Não é por conhecimento, né, por inteligência, né, Senhor Jesus, por ficar ali, né, se restringir nisso e aquilo. Não, é pela vida eterna. Senão sempre vão ter situações, ó Senhor Jesus. Mas é isso que acontece, justamente pelo fato da Bíblia afirmar para nós que Cristo, né, na cruz crucificou todas as coisas negativas. E a gente vê ainda essas coisas negativas no nosso viver, é que muitos acham que isso dá base para crer que não é salvo. Não, eu não sou salvo e tá, eu estou correndo risco de ir para o inferno. Não, Senhor Jesus. Isso é o trabalho de Deus. Deus precisa trabalhar, né? Ele precisa realizar o seu trabalho na nossa vida. Ele precisa tornar isso real. Cristo, ele já tornou isso real. Mas como a gente já viu, né? Ele colocou tudo isso nos elementos da fé. A fé objetiva, a fé fora de nós. Aquilo que Deus realizou, o homem crendo ou não. Mas agora a gente precisa ouvir a palavra, crer, receber essa palavra, né, Senhor Jesus. Aí ela vai entrar, né, para dentro do meu espírito, vai passar a ser a minha experiência. Eu vou experimentar, vou viver essa palavra, Senhor Jesus. E aí o que acontece? Essa palavra, né, ela vai se tornar a minha experiência, né? Vem por meio da fé. Aí mostrou, né, a fé vivida, né, a fé sendo a sua experiência gera amor. O amor é a expressão de Deus, né? E esse amor vivido, né, esse amor expresso para as pessoas, nos faz ter esperança. Ó Senhor Jesus, e a esperança novamente encontra na fé, né, o combustível para a perseverança. Senhor Jesus, tudo isso a gente está vendo, né? Então, uma palavra está complementando a outra. E como o irmão botou hoje, né, a gente está vendo várias coisas que a gente já viu, mas agora com ênfase na questão da vacina. Como mostrou, né, hoje a gente está nessa questão de pandemia, então todo mundo se tornou meio que um especialista, né? Senhor Jesus, mas alguns sabem tudo que tem que fazer, mas não fazem. Ó Senhor Jesus. Então não adianta a gente olhar a Bíblia toda, né, e só conhecer, só saber citar, conhecer histórias, mas é ver realmente o trabalhar de Deus no meio disso tudo. Ó Senhor Jesus. Como mostrou aqui, né, uma vacina demora 10 anos, né, às vezes 5 anos, mas aqui o irmão falou na época, né, isso que foi gravado em setembro, ó Senhor Jesus, do ano passado, o irmão falou, né, ó, se for chegar a vacina em março, em 1 ano, tempo recorde, né, já chegou a vacina, né, a gente está ainda em fevereiro, né, e já chegou essa vacina, ó Senhor Jesus, né, mas aqui ele mostrou aqui, né, que houve um esforço coletivo, né, o mundo inteiro, né, se colocou aí, né, para poder realizar esse esforço para poder produzir, porque a vacina, porque esse vírus veio, né, paralisou o mundo, arruinou a economia, matou muitas pessoas, ainda está matando. Ó Senhor Jesus, as pessoas falam, estou cansado da pandemia, estou cansado. Está cansado de qual parte? De ficar vivo? Ó Senhor Jesus, aí vai saindo, vai para cá, vai para lá. Ó Senhor Jesus, a gente precisa continuar se guardando ainda, né, até que todos possam ser vacinados, até que possa estar erradicada. A vacina é importante, eu já citei essa semana, né? Ó Senhor Jesus, né, que muitas pessoas às vezes ficam falando contra a vacina, né? Tem um grupo de pessoas aí no mundo que falam que são contra a vacina, e aí não vacinaram seus filhos, não vacinaram contra sarampo, e aí em alguns países o sarampo está voltando, o sarampo que já tinha sido erradicado, está voltando, matando um monte de gente, várias outras doenças também.
Porque a pessoa, não, a vacina vai introduzir isso, aquilo, né, tal da teoria da conspiração, e não vai diante de Deus, né, não vê, né, aí fica ali, não, eu tenho a minha opinião, sou contra isso, aquilo, não recebe a vacina, e aí o vírus não consegue ser erradicado, ou ele fica ali, né, inativo, depois, né, vai gerando, né, uma nova genética ali, e ele consegue voltar a produzir os efeitos anteriores, né, o sarampo agora, né, voltou a matar um tempo atrás, porque as pessoas estão se recusando a ser vacinadas contra o sarampo, porque, acredito nessa teoria, na outra teoria, e eu já vejo uma coisa, Senhor, a gente não pode ficar dando ouvido a essas coisas, a gente precisa ouvir o Senhor, né? Se a gente sentir paz, amém, né? A paz de Cristo é o hábito do nosso coração, e como mostrou a vacina divina, né? Começou lá quando Adão caiu, e levou até a vinda de Cristo, né? Ó Senhor Jesus, até que Cristo veio para resolver a situação. Então a gente vê toda a história da humanidade, todos os passos que foi passando, né? O Senhor já profetizando a vinda do Cristo, como que seria. E quando o Cristo veio, a maioria das pessoas não percebeu, não notou. Apesar de vir cumprindo a palavra, mostrando todos os sinais. É por isso que eu sempre alertando os irmãos. Hoje não é diferente. Hoje nós temos a palavra, né? Estamos nos aproximando, estão às portas, né? A segunda vinda de Cristo. Ó Senhor, onde Ele de fato vai encerrar essa era. E muitos cristãos não estão atentos. Então até falam, né, a vinda de Cristo como um assunto. Jesus está voltando, né? Ó Senhor, mas como mostrou, a gente precisa ser preparado. É aí que entra a vacina, aí que entra a vida eterna. Mostrou que a vacina ela tem várias fases, né? O desenvolvimento, a identificação do vírus, a genética do vírus, depois a fase laboratorial onde é testada, né, Senhor Jesus. Né? E vai para teste em animais, depois em seres humanos, num grupo pequeno, que tem boa saúde para observar as reações adversas, depois num grupo maior, onde tem pessoas que são no grupo de risco para ver se realmente causou efeito, e depois que ainda vai num grupo de pessoas variado, né? Ó Senhor, para só depois começar essa produção. Mas ele mostrou todas essas etapas aqui para a gente perceber, né, que a Bíblia, por que demorou 4.000 anos? Para a gente poder compreender. A gente tem que entender o que a palavra está transmitindo para nós, o que o Senhor está transmitindo para nós. Muitos hoje usam só conhecimento e não identificam Cristo. A gente vê quando Cristo veio, o povo de Deus estava há 400 anos já sem profeta. Não tinha quem levasse, quem conduzisse a palavra de Deus, que desse direção, mas todo mundo tinha um monte de estudo, um monte de coisa. Veio Cristo, não identificaram. E hoje a mesma forma, hoje muitas doutrinas, muitas coisas, e às vezes os cristãos estão desapercebidos, né? Estão sendo enganados pelo inimigo, né? A iniquidade está vindo aí, né, para afetar a nossa mente, a nossa consciência, Senhor Jesus, para a gente não prestar atenção nos sinais, ó Senhor Jesus. Por isso a gente realmente tem que perceber, olha, hoje todo o fato também, né, de todo o mundo ter se unido, ó Senhor Jesus, para poder produzir essa vacina, mostra também, né, que o mundo está sendo preparado pelo anticristo, né, para ter um único governo, o governo do anticristo, ó Senhor Jesus. Então o mundo hoje está começando a se esforçar para produzir algo, e com isso o mundo vai aprender, ó Senhor Jesus, né, porque a gente viu, né, que o Senhor está voltando e está produzindo a edificação da igreja, mas o diabo também está vindo e preparando o mundo para a vinda do anticristo. Então o povo está realmente se juntando, fazendo esforços juntos e vendo que, olha, se a gente se esforçar por uma coisa dá certo. Aí quando vier o anticristo, vai convencer todo mundo que ele é essa pessoa que vai unir tudo, que vai resolver tudo. Ó Senhor Jesus, e aí vai enganar muitos, né? E nós como cristãos aqui a gente precisa perceber que o nosso ponto unificador, o centro do universo, o ponto central da palavra é Cristo. Ó Senhor Jesus, Cristo, toda a nossa vida, toda a nossa experiência tem que convergir em Cristo. Como cristãos, nós precisamos tocar em Cristo. Podemos ter divergência de pensamentos, de como crer na palavra, isso e aquilo, mas a gente tem que perceber que tudo tem que nos voltar para Cristo. Eu preciso, ao ouvir a palavra, pegar essa palavra e levar diante do Senhor, para que o Senhor venha confirmar a palavra. Esse é o poder do Evangelho. E como mostrou, por isso que a vacina começa com a vida eterna. A eficácia dessa vacina, Senhor Jesus, né, veio para nós mostrando dentro da Escritura, que toda a Escritura foi soprada por Deus, saiu da boca de Deus para poder levar a vida eterna para o homem, a vida, a natureza do homem.
E esse sopro divino direcionar. O homem é para ser voltado para o espírito. A gente viu, né, em todo o universo só o homem tem um espírito. Os animais, outras criaturas não têm. Então o homem tem um espírito para poder contatar Deus de maneira adequada. Então nós precisamos, né, dessa visão espiritual a respeito da Bíblia. Como mostrou, né, Timóteo desde pequeno conhecia as Sagradas Letras, que podiam torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Né? A palavra, ela tem esse requisito para nos ajudar, mas eu preciso crer na palavra. Por isso que a gente tem insistido na questão de ler a Bíblia, ler os livros espirituais, gastar mais tempo diante da palavra, continuar recebendo a palavra, fazer o bom depósito, né? Tá com a caixa d'água cheia, de água limpa, pura, Senhor Jesus. E exercitar o Espírito para poder abrir a torneira e ser suprido por essa palavra. Ó Senhor Jesus. Né? Ela tem a possibilidade de nos tornar sábios. Né? No início de Hebreus fala que, né, a palavra, né, ela chegou, nas boas novas foram anunciadas, o Evangelho foi anunciado, né, tanto a outros como a nós. Ó Senhor Jesus. Mas para alguns, essa palavra não foi aproveitada, porque ela não foi acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então, a palavra tem que ser acompanhada pela fé. Então ele mostrou, olha, as Sagradas Letras que você conhece desde pequeno podem te tornar sábio, né, para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Se você não voltar, né, para a fé que vem através de Cristo, a palavra vai ser só mais uma palavra, uma filosofia. Ó Senhor Jesus. E aí é que o inimigo aproveita para enganar muitos, né? Senhor Jesus. Cristo realizou tudo na cruz, mas hoje Ele quer trazer isso para a nossa realidade. Tudo isso Ele levou com eficácia eterna. A gente viu que em Hebreus, né, que Cristo se ofereceu pelo Espírito eterno a Deus. Ó Senhor Jesus, como sacrifício pelos pecados. E mostrou que não só os pecados, Ele eliminou o pecado. Né? Existe uma diferença entre pecado e pecados. Né? Pecado é a natureza pecaminosa. Senhor Jesus. Pecados são os atos pecaminosos. Então a gente tem que perceber o seguinte: eu posso não ter pecados, eu posso não estar cometendo atos pecaminosos, mas isso não quer dizer que eu não tenho pecado. A Bíblia diz que se você disser que não tem pecado, você é mentiroso. Ó Senhor Jesus, a gente precisa da luz de Deus para perceber. Por quê? Porque dentro de mim existe o pecado, ou seja, existe a natureza do pecado, existe a natureza carnal. Você pode não dar vazão para essa natureza, você pode não dar ouvidos, né? A soberba da vida, a concupiscência dos olhos, ó Senhor Jesus, né? Não dá ouvido para essas coisas, mas ela está ali, né? A Bíblia fala que o Satanás, ele é como um leão. Não fala que ele é leão, fala que ele é como um leão que ruge, né? Rodando, né, ao redor ali, né, procurando uma oportunidade para devorar. Ó Senhor Jesus, então ele está ali, né? O pecado está ali, né? O pecado tenazmente, né, nos assedia, né? Insistentemente, ele fica ali, ele persiste, nos assediando. Ó Senhor Jesus. Né? Então, o pecado está ali. Se você der bobeira, o pecado entra. Né? Ó Senhor Jesus, a caixa d'água esvazia, né? E não sai pela torneira, sai por um buraco, né? Que é o pecado. Por isso que mostrou, o pecado é a natureza pecaminosa que entrou dentro de nós com o conhecimento do bem e do mal, a natureza satânica. Ó Senhor Jesus. E existem os pecados, que são os atos. Né? Existe também a velha criação, como mostrou aqui, né? A herança que Adão trouxe para nós, né? Através do seu erro, através de um só homem entrou o pecado no mundo. Mas graças ao Senhor também que através de um só homem também veio a salvação, através de Cristo. Então ele também, né, tirou de nós a velha criação. Hoje nós não somos mais em Adão, nós estamos agora em Cristo. Mas também tirou o velho homem, né? O velho homem, a velha maneira de agir, né? A maneira velha de se voltar para a carne, para os próprios desejos. Senhor Jesus também crucificou o mundo, né? O mundo com tudo que oferece, todas as coisas negativas. Também crucificou Satanás, né? A sua obra, né? O seu desejo, a sua influência em nós. E também as ordenanças, né? Como mostrou, as ordenanças é algo muito sutil. As ordenanças, elas destroem a vida da igreja e destrói o relacionamento humano. Senhor Jesus, porque uma pessoa fica assim: não toque nisso, não toque naquilo, não faça aquilo outro, aí julga o outro por isso, ao invés de levar a vida. A Bíblia fala para a gente acolher, não para discutir opiniões, Senhor Jesus, mas acolher o que? Para poder ajudar uns aos outros a desfrutar da fé. Ó Senhor Jesus, desfrutar de Cristo.
Então as ordenanças elas entram aí e atrapalham muita coisa. A pessoa fica agarrada a um conceito, isso se torna uma idolatria. Aquele conceito substitui Deus, substitui a palavra de Deus. Por isso que mostrou é algo sutil, muito sutil. Por isso mostrou que a primeira dose é a vida eterna, que traz a natureza de Deus. Mas essa natureza, essa vida, que só vai conseguir nos suprir através do Espírito e da palavra. É o Espírito mesclado à palavra. Isso vai trazer para nós a vida, a natureza de Deus. Então chegou para nós esse evangelho, né, que chegou até nós, a gente ouviu, creu no coração, invocamos o nome do Senhor com a nossa boca, recebemos o Senhor como nosso Salvador. Agora isso precisa trabalhar em nós, né? Todas essas coisas que Jesus destruiu na cruz, pecado, pecados, velha criação, velho homem, mundo, Satanás, as ordenanças, precisa agora atuar a vida de Deus na nossa vida, trabalhar no Espírito em nós para poder ficar livre disso tudo. Ó Senhor Jesus, mas Deus ele precisa da nossa cooperação, ele precisa que a gente esteja atento, que a gente entenda o sentido da palavra e que a gente realmente aceite esse trabalhar, porque vai demorar um tempo para produzir os frutos de justiça. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.